Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Objetivos da aula são ler e refletir sobre a crônica, identificando os recursos de estilo e linguagem. Apreciar esteticamente textos literários, considerando suas características locais, regionais e globais. Exercer o protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas por meio de produção autoral. Vamos começar refletindo sobre algumas questões importantes como: você acredita que algumas decisões de hoje podem interferir no seu futuro? Será que o que você decide para fazer hoje, daqui a alguns anos, vai ter tido grande interferência? Pense sobre isso. Mas você já estudou ou vivenciou acontecimentos que podem ser considerados vergonhosos na história do Brasil? Acho que já, né? Utilize o Padlet, né, tá aqui, para responder essas questões e construir assim, ó, um mural interativo. Faz aí um pouquinho, eu já volto. Voltei e olha só, a essa altura você já deve ter colocado, né, no Padlet as questões. Então, talvez uma má escolha de um curso, alguma outra coisa que você tenha feito, tenha te desagradado, né? São muitas opções. Vamos conhecer uma crônica, vamos lá? Então, a crônica de Otto Lara Rezende intitula-se Convém Discutir. O texto, né? Aqui está, e o título já dá uma pista, né? O que você acha que esse texto deve conter? Te convido a fazer a leitura comigo. Veja com simpatia qualquer tentativa séria de pesquisa e rever certos pontos da história. Há muitas maneiras de analisar o passado, que nem por ser passado deve ser morto estático. Afinal, para ser mestra da vida, como dizia Heródoto, a história tem que ser um organismo vivo, nervoso e controvertido, sempre sujeito a novas autópsias, desde que feitas com serenidade. No caso da abolição, por exemplo, o centenário, há 3 anos, passou quase em brancas nuvens. De qualquer forma, a data se presta ao bate-boca. A versão cor-de-rosa e lírica que aprendemos na escola vem sendo questionada. A Lei Áurea não foi assim tão áurea. Teve mérito, claro. Um deles foi ser simples, tecnicamente perfeita. Só 2 artigos. Está extinta e revogam suas disposições em contrário. A princesa regente, coitada, virou personagem discutível. Assim como os movimentos negros não aceitam a mãe preta de sabor romântico, também não aceita a mãezinha branca, que foi ou teria sido a redentora. Assinou a lei, isto é verdade, mas não redimiu ninguém. A escravatura era uma mancha negra. Perdão, talvez uma mancha branca. O patrulhamento nesse campo hoje é fogo. Se você diz que a coisa ficou preta, é racista. Ou melhor, é dizer que ficou roxa. Com isso, apresento a vocês a nossa atividade 1. Perceba, nós temos aqui um quadro. Você pode perceber que na primeira coluna eu identifiquei expressões adjetivas e na segunda significado. Então, em duplas, localizem na crônica
expressões adjetivas com cores e levante hipóteses sobre o significado destas dentro do texto. Combinado? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a questão. Olha só, no intervalo eu deixei as telas, né? A segunda parte do texto, onde já vemos o primeiro exemplo, ó. Brancas nuvens, versão cor-de-rosa, áurea, né? Aqui nós temos também a questão do roxo, branca, né? Então, veja que eu posso completar aqui a minha tela, brancas nuvens, sem lembrança, né? Deu branco, brancas nuvens. Cor-de-rosa, enfeitada, ternura. Mãezinha branca, fazendo alusão à princesa e regente, a princesa Isabel.
Mancha negra, no sentido de vergonha. Ficou preta, ficou ruim, racismo. Ficou roxa, ficou ruim, tentando evitar o racismo. Quer dizer, são as expressões adjetivas e seus respectivos significados dentro desse contexto da crônica. Características da crônica. Se liga então nessa dica. Primeira característica, qual é? Crônica. É o quê? Uma narrativa curta. E quanto à linguagem? Você percebeu qual é a linguagem? É uma linguagem simples, coloquial, ou seja, coloquial vem da palavra conversa, do dia a dia, bem fácil de entender. A presença de poucos personagens, se houver. Espaço reduzido, geralmente é num único local ali que tudo acontece, né? Temas relacionados a acontecimentos do cotidiano, né? Do dia a dia. No nosso caso aqui da crônica, em alusão ao centenário, que passou bem quietinho, né? Análise crítica sobre contextos e circunstâncias, e é isso que leva à reflexão. Humor crítico, irônico e sarcástico. Humor crítico, né? A criticidade ali, então uma crítica bem colocada, uma ironia como figura de linguagem, né? E sarcástica às vezes, sei, tá bom, né? A linha cronológica previamente estabelecida. Então, essas características, narrativa curta, linguagem simples, poucos personagens, espaço reduzido e, claro, narrar um fato do dia a dia, do cotidiano, são as características da crônica. Te convido a seguir comigo a leitura. Os americanos acabaram com os escravos 23 anos antes de nós. Foi em 1865. E foi preciso uma guerra civil, um morticínio. Aqui, a doce princesa regente deitou o seu jamegão no pergaminho e pronto. Já raiou a liberdade no horizonte da senzala. Há quem diga que, indo fundar as favelas, os escravos pioraram de situação. Pode ser exagero, mas às vezes convém enxergar. Só com exagero a denúncia aparece. Então a imagem aqui da favela, né? Uma curiosidade para vocês, né? Como surgiu o nome favela? Então o Rio de Janeiro tinha um morro e era o Morro da Favela. Então, esse nome favela surgiu também por conta do morro que lá existia. E os escravos libertos se direcionavam para esse local quando tinham a sua liberdade. Observe aqui a palavra morticínio, né? Então, foi uma demanda muito grande de mortes para que eles conseguissem. Aqui nós temos a palavra jamegão e pergaminho, né? Então, a assinatura. E por que do pergaminho? Na época não se usava papel, se usava ali o pergaminho, tá? Era um outro tipo de material em que eles colocavam as leis. Também a caneta era diferente, né? Usava-se a tinta, tá? Então você vai ver aqui agora a continuação do texto. Na imagem, Joaquim Nabuco. Há um século, pouco mais, era uma vergonha o Brasil ainda ter escravos. O pior é que muita gente sustentava a legitimidade da escravidão. Por isso mesmo, é preciso também não desmerecer o valor dos abolicionistas. Os notórios, como Nabuco, e os hoje injustamente obscuros, como Joaquim Serra. A ideia abolicionista vinha de longe, mas encontrava forte resistência. Ontem, como hoje, mais do que o conceito, o preconceito deita fundas raízes na alma conservadora. Com isso, apresento a vocês a atividade 2. Mas, o que será que eu estou querendo questionar, né? Aqui, a doce princesa deitou o seu jamegão no pergaminho. Então, a pergunta aqui é, qual o sentido da expressão em destaque? Deitou o jamegão, né, o seu jamegão no pergaminho. O que você entende que ela fez? Tá fácil. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei gabaritar contigo a questão 2. Então, olha só, essa assinatura da princesa. Então, ela assinou o documento, deitou o jamegão no pergaminho. Aqui no texto fala, né, dos abolicionistas que vinham de longe, encontravam forte resistência. Uma coisa interessante para você saber é a questão de que os abolicionistas usavam, né, a título de curiosidade, na lapela, ou no vestido, ou no chapéu, uma camélia branca. E no Rio de Janeiro existe até hoje a Rua das Camélias. Então, através dessa linguagem não verbal, o uso de uma camélia branca, eles se identificavam nas ruas e percebiam os que comungavam o mesmo pensamento. A intertextualidade presente no texto, daqui a pouco nós vamos identificar essa expressão, é o quê? Elementos formais produzidos anteriormente, numa nova produção de texto. Pode ser indicada explicitamente no texto ou vir disfarçada, entre aspas, pela linguagem do autor. Olha as imagens. Esta de quem? Da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Mas se você conhece a imagem anterior, que é dos Beatles atravessando a rua, você vai perceber a relação de sentido, né, apresentada. Então, para identificar as marcas da intertextualidade, eu tenho que, em alguns casos, compreender o texto anterior. Dá para ter com linguagem não verbal e com linguagem verbal. A atividade 3 pressupõe o quê? Que podemos dizer que a intertextualidade é a influência de um texto em outro. Todo texto, em maior ou menor grau, é o intertexto, pois durante o processo de escrita acontecem relações dialógicas entre os textos que escrevemos e os textos que acessamos ao longo da vida, né? É a nossa bagagem cultural e intelectual, por assim dizer. Esses textos previamente lidos são chamados, então, de textos-fonte, fundamentais na memória coletiva da sociedade. O que eu quero? Partindo dessa ideia, identifique onde acontece a intertextualidade nesta crônica. Faz aí, eu te aguardo aqui.
Você percebeu que eu deixei uma parte do texto para você olhar aqui, ó, durante o intervalo? Então, olha só. Já raiou a liberdade no horizonte da senzala. A expressão já raiou, pense só sobre ela. Onde você já ouviu? Acertou quem disse, né? No hino da independência, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Com isso, a intertextualidade acontece. Já raiou a liberdade no horizonte da senzala. Entre aspas. Tudo bem? Otto Lara Rezende é um autor que nasceu em São João del Rei, 1º de maio de 22. Faleceu em 28 de dezembro de 1992. Foi jornalista, escritor brasileiro, fundou com Rubem Braga e Fernando Sabino, entre outros amigos, a editora do autor. Em 64 escreveu Cilada, um conto sobre a avareza, no livro Os 7 Pecados Capitais, publicados então pela editora Civilização Brasileira, do qual, olha que interessante, participaram Guimarães Rosa, Mário Donato, Carlos Heitor Coni, entre outros. Foi eleito membro da ABL, Academia Brasileira de Letras, em 3 de julho de 79. Gostou? Tem curiosidade de saber outras biografias de outros autores? Acesse aqui, ó, ebiografia.com. Exatamente. Com isso, temos agora a atividade mão na massa. Claro que você já estava aguardando, estava preparado. Na crônica Convém Discutir, do autor Otto Lara Rezende, abordamos um fato histórico, não é mesmo? A abolição. Olha o final. Ontem, como hoje, mais do que o conceito, o preconceito denta fundas raízes na alma conservadora. E agora? Você vai produzir um parágrafo com suas impressões sobre o texto. Faz aí. Eu te aguardo aqui. Você já pensou sobre ontem como hoje, mais do que o conceito? Olha então, o preconceito deita fundas raízes na alma conservadora. Então, essas suas impressões sobre esse trecho, né? A questão do quê? Do preconceito, né? Do conceito, você vai colocar nesse parágrafo. Depois de pronto, revisado, né? Lembrando que o parágrafo tem que ter começo, meio e fim, né? Não repetir palavras, né? Burilar bem o que se está concatenando ali enquanto ideia, né? A tua tese, que você pensa sobre isso. Você vai socializar com a turma. O que aprendemos? Reconhecemos características da crônica, lemos uma crônica, identificamos informações explícitas e inferimos informações implícitas. Identificamos elementos de intertextualidade. Produzimos um parágrafo sobre o tema abordado na crônica. Espero que você tenha gostado. Neste vídeo falamos sobre a crônica e até breve!